Salve família Onda Mística, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bora saber como que era a visão do ser de luz em relação a você antes, lá no comecinho, e como que é a visão do ser de luz em relação a você hoje, tá certo? Lógico que a gente vai ter a visão do ser de luz, fazendo essas duas comparações temporais, tá? Antes e depois. Vamos ver como que essa pessoa está se sentindo hoje, como ela se sentia antes, né? E quais eram as intenções da pessoa antes e quais são as intenções da pessoa hoje, e no final a gente vê como que vai se dar essa situação, se vai ter um desdobramento favorável a você ou não, se a pessoa vai tomar uma decisão ou não, tá certo? Então fica aqui comigo, porque cada situação é importante que você entenda para que a gente no final tenha realmente uma conclusão que vai fazer sentido para você. Tá certo, meus amores? Então vamos lá? Temos dois decks hoje. Hoje nós temos. Não, eu sempre trago dois decks, lógico. Besteira minha falar isso, né? Porque eu sempre trago dois decks. Mas hoje é a Batalha dos Magos. Então a gente tem o primeiro mago. Olha que coisa mais linda. Ó, deixa eu botar mais pra cá. Talvez fique melhor com a luz. Não sei. Tá muito escuro? Não sei se tá pegando bem a luz. Deixa eu ver aqui. Talvez eu precise aumentar um pouquinho a luz. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar um pouquinho aqui. Ficou melhor assim para vocês? Espero que sim. É porque senão a luminária fica muito próxima a mim. Ah, eu acho que agora ficou bem melhor, né? Fica muito próximo a mim, meu olho tá muito sensível por causa da alergia e fica escorrendo, entendeu? Por isso que eu dou uma baixada na luz de vez em quando. Mas vamos lá. Segundo deck. O meu outro também lindão, esse também é o tarô dos magos, tá? Tanto o primeiro, que é o laranjinha, que é com esse dragão aqui lindão, tá? Quanto o azul, que é esse azul com dourado maravilhoso, que aliás é uma combinação de cores que eu amo. Todos os dois, né? Todos os dois. Então, são magos, tá? Cada um na sua versão. São decks muito intuitivos, decks que realmente trazem uma leitura, né, um tom para a leitura muito significativo. Então, você escolhe a primeira opção ou a segunda opção, e se você não conseguir se decidir, não tem problema, dá uma pausa no vídeo e se conecta no seu tempo. Não consegui decidir, não consegui escolher, sei lá, fiquei na dúvida entre uma situação e outra. Não tem problema, meu amor. Você pode assistir as duas leituras e veja aquela que melhor se adequa à sua realidade. Nada te impede, certo? Nós estamos aqui para isso mesmo. Então assista, sabe? Tire esse momento para você, para que seja esclarecedor, para que, né, traga alguma informação caso você queira. É para isso que a gente traz as leituras de tarô. Lógico que não vai ressoar com todo mundo, tendo esse discernimento, que é uma leitura coletiva, né? Lógico que eu gostaria que fizesse sentido para todas as pessoas, mas, meus amores, fica humanamente impossível trazer todas as opções aqui para vocês. Mas eu estou sempre procurando, né? Estou sempre procurando trazer situações que realmente vão fazer com que vocês tenham um direcionamento dentro do relacionamento de vocês. Tá certo? Então vamos lá? Qualquer coisa, dê uma pausa, como eu já falei. Vou precisar do meu auxiliar? Vou. Eu já falei, já tô atacada da alergia. Aí o olho já fica lacrimejando. Fora a idade, porque eu não sou brotinho de feijão, vocês sabem disso. Então, releva esse pedaço. Tá certo? Então a gente usa o acessório. Quem nunca? Fala pra mim. Quem tá comigo aqui nessa de estar precisando de um acessório, tá? Pra, né, conseguir ver determinadas situações assim, mais perto, melhor. Deu pra entender, né? Pois muito bem. Vamos lá? Se concentrou? Então traga a sua energia pra cá, traz a energia do seu ser de luz, porque hoje é você e o ser de luz. É você e o ser amado. É você e o alecrim dourado. Entendeu? Aquele que foi, né? Que nasceu sem ser semeado. Tá? O Dom Juan da Chupi.
o galã de churrascaria, seja lá o apelido que você queira dar ao seu amor, tá? É o seu love. Ou não, né? De repente vocês não estão mais juntos, já é um ser de cruz, é um ex do além. Fala pra mim, você ainda tá com essa pessoa? Ou já é coisa do seu passado e você tá aqui só na curiosidade? Fala pra mim, eu gosto de saber, vocês sabem disso, tá? Mas vamos lá. Deixando de falar, porque hoje eu tô faladeira. Ai, vamos ver, botei até 2 velas, gente. Esqueci de complementar aqui, ó. Vou fazer que nem da outra vez. Vou usar o tarô, mas eu vou complementar a leitura com um baralho cigano. Esse aqui é o da Santa Sara, tá? Porque eu tenho vários, né, decks, baralhos ciganos. Então eu sempre apresento para vocês saberem qual baralho cigano eu estou utilizando, tá? Porque eu tenho vários. Mas vamos ver aqui. Primeiramente, e não fica pulando o vídeo, porque isso é feio, e depois a gente vai conversar sobre isso, tá? A gente vai ter uma conversa aqui, né? Tete a tete, eu e você e eu, entendeu? Lembrei de uma música aqui, mas eu não vou cantar, porque minha voz está ó. Aliás, que, né, para cantar eu sou péssima. Mas enfim, de vez em quando eu arrisco uma notinha aqui ou outra, certo? Mas vamos ver aqui. Pensa aí no ser de luz. E você? Vamos ver aqui como que era a visão do ser de luz em relação a você antes. Mostra para mim, por favor. Tenham calma. Não corram. Não fiquem pulando o vídeo. Não fiquem acelerando o vídeo. Porque é uma leitura um pouco mais intensa, um pouco mais longa. Mas eu preciso da energia de vocês aqui comigo para que isso aqui funcione, gente. Tá? Então, já deu o recado, certo? Vamos lá? Vamos tirar aqui, daqui a pouco eu olho. Vamos ver qual é a visão do ser de luz, da pessoa amada, do seu crush. Vamos ver aqui. Pulou aqui, eu já olhei, mas eu não vou falar, vou deixar vocês na curiosidade, mas eu vou clarificar com o baralho cigano. Cara, porque da outra vez deu muito certo isso aqui, eu espero que hoje dê também, entendeu? Para não precisar ficar trocando não. Espero que dê certo, tá? E vai dar certo, né? Vamos confiar que se da outra vez deu certo, hoje vai dar também. Por que não? A não ser que a energia de vocês esteja muito travada, né? Porque às vezes acontece. Entendeu? Mas vamos ver como está a visão do ser de luz em relação às nossas consulentes hoje. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Tá preparada? Ou preparado, que aqui também temos meninos assistindo. Aliás, muito obrigada a todos os meninos. Que, aliás, a audiência em matéria de meninos está aumentando, tá? E por falar em meninos, temos uma carta, ó, do cavaleiro aqui. Ou homem, né? Dependendo do baralho cigano. Não, cavaleiro não. Aí, no caso, é homem mesmo. Ou, no caso, em alguns baralhos ciganos, pode ser representação de um cigano. Mas nesse caso aqui, é um homem, um lorde. Para ser mais sincera, é um lorde com naipe de copas. Olha aqui o naipe. O naipe a gente vê por aqui, tá, gente? Para quem não conhece baralho cigano, a gente vê por ali o naipe, tá? Vamos lá. Mas é uma energia, tá? Independentemente do sexo da pessoa. A gente está falando de energia, uma energia yang. Embora a gente tenha um naipe de copas aqui no baralho cigano, mas é aquela ação movida pela emoção. Eu não vou ficar explicando certas coisas, naipe, né? Porque isso, porque aquilo, porque isso aqui não é uma aula de tarô, nem é uma aula de baralho cigano. Beleza? Aliás, até se vocês gostariam, estou levantando aqui a bola.
Porque já teve gente que me procurou para fazer mentoria, tá, em relação à leitura de tarô, para se entender melhor com as cartas. Então, se você tivesse interesse, coloca aqui para mim ou entre em contato comigo que a gente pode negociar, tá? Eu sei que algumas pessoas têm realmente muito gosto pelo baralho cigano, tem gente que tem gosto pelo tarô, mas tudo é conversado, certo? Então vamos lá, vamos deixar de conversa aqui, porque eu já falei que eu já estou muito faladeira. Enamorados ou amantes, nesse caso aqui, amantes, olha que coisa mais linda, gente. Amantes sendo clarificado pelo homem que é do naipe de copas. Esse ser de luz via que, assim, emocionalmente a pessoa não tinha dúvida, tá? Porque se fosse enamorados com um naipe que me mostrasse uma situação em que a pessoa ficasse olhando para você, visse você de uma maneira duvidosa, não sabia se de repente era isso ou não, claro que eu ia dizer. Mas nesse caso aqui, me confirma um sentimento, né, um olhar de que, caramba, parece que eu encontrei minha alma gêmea. Percebe? Por isso que eu falei que aqui é aquela coisa da ação, da energia yang do homem, tá? Com o elemento copas. Ou seja, a pessoa sentindo que realmente, sabe, encontrou a pessoa que quer dar seguimento, que quer fazer, quer construir alguma coisa, não tendo dúvidas do seu próprio sentimento. Entende? Então, assim, não vejo o ser de luz olhando para você e pensando, caramba, eu não tenho certeza. Aqui a pessoa tinha certeza, sim, do que queria, do quanto gostava de você, tá? É nessa vibe que tá aqui a pegada do ser de luz em relação a você. Me parece que a pessoa, né, via em você, né, nesse relacionamento com você, uma possibilidade, sim, de avançar, tá? Aqui parece aquele tipo de pensamento que, bem como eu falei antes, cara, parece que eu encontrei minha alma gêmea. Essa pessoa me completa. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Eu quero seguir com essa pessoa. Não sei se vocês estão juntos ou não, isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas vamos ver hoje. Meu amigo Mago, que ele pulou aqui, esse enxerido, e eu não quis falar antes, mas vocês sabem, né, que é o meu xodó, meu amigo Mago, com a carta do cão. Olha, outra, ó. Aqui também é um naipe de copas. Gente, aqui tem muita emoção ainda envolvida, tá? Essa pessoa, hoje, no caso, a visão do ser de luz em relação a você, aqui a pessoa vendo você como uma pessoa, uma parceira, um parceiro, tá? Não vou ficar ele e ela, porque você sabe que eu me confundo, praticamente ideal. Estou dizendo praticamente porque pode ser que vocês não tenham dado seguimento, mas que à primeira vista me passa muito isso de uma parceria, uma ligação, uma conexão amorosa, afetiva, ideal para esse ser de luz? Sim. Tá? Depois você pode me dizer que de repente descambou, né? A pessoa mudou, qualquer coisa nesse sentido, mas a princípio era assim, tá? Lembrei de uma outra música, mas não vou cantar. É até do Raul Seixas, que aliás eu adoro. Agora, meu amigo Mago, com a carta do cão, a visão do ser de luz hoje em relação a você é como se ele visse você uma pessoa muito confiável, mas, lógico, por causa da carta do cão, mas também uma pessoa muito independente, sabe? Porque aqui a gente tem duas pessoas nesse arcano, e aqui a gente tem uma pessoa. Ou vocês não estão mais juntos, né? E esse ser de luz aqui olhando, que caso vocês não estejam mais juntos, a pessoa percebendo, poxa, essa pessoa é tão independente, essa pessoa é tão desenrolada, é uma pessoa que
que poderia, né, de fato, ser uma companheira, ser um companheiro, porque me parece que essa pessoa ainda tem você em alta consideração. Entende? Não vejo isso como uma coisa ruim, não, até porque são dois arcanos, duas cartas aqui de copas, tá? Mas, se vocês estão separados, a pessoa vendo que você pode estar bem, você pode estar seguindo o seu caminho, você é uma pessoa bem resolvida, ou você trabalhando para se resolver emocionalmente, embora possam estar afastados? Sim, tá? Mas não é uma visão ruim, não. Agora, se vocês estão juntos, meu amor, o que não falta aqui ainda é sentimento, embora a gente ainda não chegou exatamente no sentimento desse ser de luz, mas é uma visão de uma pessoa que, poxa, eu quero continuar com essa pessoa me motiva, essa pessoa, sabe, faz com que eu me sinta melhor, com que eu tenha confiança, é uma pessoa que, parceira, amiga, lembra que eu falei aqui da parceria? Então, se vocês ainda estão juntos, ainda tem esse olhar, tá? Lógico que, né, nenhum relacionamento, por mais tempo que a pessoa tenha, ou por menos tempo que a pessoa tenha, ninguém vai dizer assim, tudo foi sempre lindo e maravilhoso. Não, a gente passa por nossos percalços sim, mas se vocês estão juntos, cara, essa pessoa ainda tem você aqui, entendeu? Num cantinho muito especial do pensamento, do coração desse ser de luz. E se vocês estão afastados, a pessoa não perdeu consideração, tá vendo você ainda até muito atraente, porque o mago também tem essa coisa de atração, sabe? De ser uma pessoa que tem um jeito de falar, de se comunicar, de transmitir algo bom, ainda mais com a carta do cão aqui, que também é um naipe de copas. Deixa eu ver aqui, é o 10 de copas. Ou seja, você é aquela pessoa que, independentemente de estar com ser de luz ou não, passa essa imagem de ser uma pessoa que consegue se resolver, pelo menos emocionalmente, sabe? E tá buscando. Mas ainda assim, é aquela pessoa que, quando pensa em você, caso vocês estejam separados, putz, essa pessoa tá seguindo a vida, essa pessoa tá conseguindo se realizar, é uma pessoa que pode ter tomado uma atitude ou mantendo uma distância, mas é uma pessoa que pode ser até que o ser de luz gostaria de ter de novo na vida, tá? Não vou negar, não. Mas, enfim, é uma visão muito bonita, tá? Aí vamos ver aqui como que o ser de luz se sentia em relação a você. Se bem que eu já explanei bastante coisa aqui, já deu para entender um bocado de coisa, né? Mas vamos ver aqui, especificamente agora, como a pessoa se sentia. Não é o que a pessoa sente, a pessoa ama, a pessoa apaixonada. Não. Como a pessoa se sentia em relação a você, tá? Mostra para mim, por favor, como esse ser de luz, essa pessoa se sentia em relação a nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Chegou até aqui, já deixa o like, porque senão depois vocês esquecem. Carro. Mostra para mim, por favor, como esse ser de luz se sente, como essa pessoa amada se sente em relação aos nossos consulentes hoje. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. E as velhinhas pipocando. Imperador. Não sei porquê, mas eu sabia que o imperador ia dar as caras. Mas vamos lá. Clarifica para mim, por favor, esse carro e como esse ser de luz, a pessoa amada, se sentir em relação à nossa consulente. Vamos ver aqui. Nosso ser amado se sente em relação a nossas consulentes hoje. Mostra para mim, por favor.
Meus amores, lembrando que o botãozinho do canal de membros já está ativo. Se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, por favor me informem, porque algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo que queriam se inscrever, mas não estavam conseguindo. Então coloca para mim, ou aqui, ou manda mensagem no direct não, no WhatsApp, me falando da sua dificuldade, porque o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Nem que eu faça um videozinho aqui mostrando para você como que faz para acessar o botão, porque algumas pessoas realmente têm essa dificuldade, eu entendo. Então, as pessoas que estão me procurando no privado, eu estou tentando orientar para que a pessoa realmente consiga fazer a sua inscrição ali, né? A sua contribuição no canal de membros, tá? Agora, se você não me fala, aí eu fico sem saber, beleza? Então, coloca aqui para mim, que aí se eu precisar ou puder ajudar de alguma maneira, eu vou fazer, beleza? E muito obrigada às pessoas que já estão sendo membros do canal. Teremos novidades para a semana que vem. Calma aí, eu estou só tentando me organizar para a gente começar primeiro. Agendar as pessoas que eu já sorteei, que eu não esqueci, tá? Não esqueci, gente. Eu só estou precisando me organizar para poder encaixar vocês dentro dos meus horários, tá? As 5 pessoas que foram sorteadas para a leitura 0800. E para as pessoas que já são membro, eu vou estar liberando umas outras situações, até vídeos exclusivos para vocês, até de uma forma de agradecimento pela contribuição de vocês. E se você ainda não é membro e quiser contribuir, gente, a gente tem valores ali, eu coloquei 2 valores. Tem valor que é menos que um cafezinho, entendeu? Então, assim, se tocar no teu coração, se você sentir que o canal merece, que eu mereço, né, essa gentileza, eu vou ficar muito agradecida e como eu sempre falo, gente, gentileza gera gentileza, tá? Então, vamos lá? Vamos ver aqui, carro e cegonha. Aqui, realmente, né, como essa pessoa se sentia segura e confiante de seguir em relação a uma situação aqui com você. Estou falando isso desde o início, né? Parece que já na primeira, o tarô já veio falar assim, fala logo tudo de uma vez. Mas eu não vou fazer isso não, porque senão perde a graça. Porque carro com a cegonha, eu não falei que tem ser de luz aqui, que via você como uma, tipo aquela coisa, não, eu vou seguir em frente, dá para levar no sentido de, cara, eu quero levar, não é nem dá para levar, falei até errado. Eu quero levar essa situação adiante, eu encontrei minha alma gêmea, aquela coisa toda, você passando essa sensação, né, de companheirismo, cumplicidade com esse ser de luz, e aqui, como a pessoa se sentia muito bem, obrigada, decidida, firme a seguir num propósito junto a você, carro e cegonha, tá? Tem nem muito o que ficar explanando aqui. Agora, em relação a hoje, como esse ser de luz se sente em relação a você hoje? Imperador e caminhos. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Imperador e caminhos. Bom, se vocês estão juntos, aquilo que eu falei, eu vejo o ser de luz ainda nutrindo muito, né, essa questão de querer manter, ver que você é a pessoa que completa, você é a pessoa que, de alguma maneira, sabe, dá essa liga, né? Uma pessoa que incentiva, motiva o ser de luz a permanecer, independentemente dos percalços que vocês estão passando, tá? Agora, se vocês estão afastados, ser de luz vendo você independente, talvez até realizada emocionalmente, pelo menos na visão do ser de luz. Você pode até me dizer, mas eu não estou assim, eu estou para baixo, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas na cabeça, na percepção desse ser de luz, você é uma pessoa que tem essa condição de ficar bem, tá? E ele acredita que de repente você esteja de fato bem, até emocionalmente falando, tá? Agora, como a pessoa se sente? Se vocês estão juntos, sigo na mesma linha daqui. A pessoa se sente segura, vendo que ainda há possibilidade, porque vocês podem sim estar passando por alguns problemas, alguns aqui estão, tá? Mas existem possibilidades que esse ser de luz, ou uma decisão que esse ser de luz sente que precisa tomar, né, para resolver uma situação, para quem está junto, o ser de luz vendo que
Cara, eu quero continuar com essa pessoa porque é um imperador. Eu me sinto seguro, eu me sinto firme. Eu não falei que você passava essa segurança para esse ser de luz? Eu me sinto seguro, me sinto firme. Eu quero continuar com essa pessoa, mas existem situações que realmente pedem uma tomada de decisão, ou de repente a pessoa sentindo que precisa modificar algumas coisas para que vocês até melhorem dentro da própria situação. Sim, tá? Para quem tá junto, é nessa vibe. Para quem está separado, o ser de luz percebe que tinha ou teve uma possibilidade de escolher uma situação ou de seguir com você, mas por algum motivo esse ser de luz pode ter optado por ficar numa outra situação ou seguir um outro caminho. Pode ser que tenha havido aqui uma situação de triângulo amoroso, esse ser de luz, até por conta do próprio Ser Namorados, que fala das escolhas, decisões, a pessoa sabendo que queria ficar com você, que tinha toda essa situação com você. Mas hoje eu vejo que existe muita possibilidade de algumas pessoas ou estarem passando realmente por situações que precisam ser esclarecidas, e eu vejo até essa intenção aqui no Ser de Luz em relação a você, mas outras realmente é aquilo que eu falei. Aqui você, né, parecendo mais bem resolvida, mas assim, não vejo mais vocês juntos, de fato, para quem está separado, tá? E o Ser de Luz, percebendo que tomou uma decisão, uma escolha, porque é um imperador com caminhos, pode ser que a pessoa, de repente, já tinha uma outra situação, quando conheceu você, vendo que queria seguir com você, tudo aquilo, né, com muita emoção, mas por algum motivo, que acredito que seja muito até voltado para uma certa segurança, uma certa estabilidade que esse ser de luz já poderia ter com uma outra pessoa, decidiu ficar com a outra pessoa, mas eu vejo que ainda tem ser de luz aqui que sente que ainda tem possibilidade, mesmo que vocês estejam sozinhos, mesmo que vocês estejam afastados, eu vejo que esse ser de luz ainda percebe que ainda há uma chance aqui, quem sabe, de modificar essa situação e se reaproximar de vocês. Estou falando isso desde o início, não falei? E as cartas estão me confirmando isso aqui, tá? Estão gostando? Chegou até aqui? Fala para mim se você está gostando, se está fazendo sentido para você. Lembrando, gente, que é uma leitura coletiva, lógico que eu não vou poder dar um exemplo para cada pessoa, bem que eu gostaria. Qualquer coisa, se você precisar de uma orientação na sua energia, meu número de contato fica aqui na descrição do vídeo. Entre em contato, manda uma mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, sim, porque, gente, tem tanta coisa para fazer. Vamos ver aqui como que esse ser de luz via, né? Como ele percebia essa situação em relação a você antes. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Como esse ser de luz percebia essa situação. Vamos ver aqui como esse ser de luz percebe essa situação hoje, tá? Mostra para mim, por favor. Como esse ser de luz percebe essa situação hoje. Mostra para mim, por favor. Nem falei com as pessoas que são novas no canal, né? Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Esqueci de falar no começo, mas estou falando agora. E aí, depois de assistir a leitura, né, eu vou pedir para que você deixe o seu like. E se você gostar, considere a possibilidade de fazer a sua inscrição e fazer parte da nossa família. Vou ficar muito agradecida. E como eu já falei, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. E você vai fazer parte de uma grande família, família Onda Mística. Tá bom? Então vamos lá, vamos clarificar aqui. Como que esse ser de luz via essa situação para nossas consulentes antes. Mostra para mim, por favor. Esse ser de luz via.
Vamos ser de luz ver essa situação com as nossas consulentes hoje. Mostre para mim, por favor. Mostre para mim, por favor. Vamos ver. Julgamento com ratos. Força com a chave. Aqui, eu acredito que houvesse alguma situação, tá? Pode ser triângulo amoroso, pode ser alguma coisa que de repente, por mais que esse ser de luz quisesse manter, ficar com uma situação com você, sentir. Aqui eu vejo que o ser de luz realmente ficava naquela, caramba, eu encontrei a pessoa, né? Eu quero seguir com essa pessoa, querendo refazer a vida ou recomeçar a vida com você, mas eu vejo que haviam bloqueios para serem enfrentados, para serem resolvidos. Eu vejo uma intenção, tá, desse ser de luz até seguir com você aqui, ó, porque aqui a gente tem a carta do julgamento. Entende? Mas, clarificando, a gente tem a carta dos ratos. Ou seja, havia alguma situação aqui que o ser de luz queria manter, levar ainda, né, em relação a você, seguir com você, ou manter uma situação com você, de fato, melhorar uma situação com você. Mas houve uma situação aqui que minou essa expectativa desse ser de luz. Aqui vocês podem já ter conhecido esse ser de luz, como eu falei antes, e esse ser de luz já ter uma outra pessoa, tá? E por isso, essa dificuldade do ser de luz de manter, de seguir adiante com vocês, porque ele já podia sim estar preso a uma outra situação. E isso, claro, acredito que nesse sentido, né, por mais que a pessoa quisesse, né, manter, ficar, seguir com uma situação com você aqui, é como se ele visse que em algum momento a pessoa ia precisar escolher. Por isso que aqui tem muita carta de escolha. Eu vejo o ser de luz que pode sim ter tido, né, uma situação em que ele não conseguia sair, por mais que ele quisesse ficar com você ou manter uma situação com você. Se você me disser, mas a gente tinha um relacionamento de muito tempo, né, e esse ser de luz me deixou para ficar com uma outra pessoa, então, meus amores, eu não vejo nem o ser de luz, de fato, né, vamos dizer assim, não querendo ficar com vocês, mas pode ter havido uma interferência, tá? Pode ser que alguma coisa minou essa expectativa do ser de luz ali, de ficar, sabe, dentro do relacionamento com você. Porque aqui, ó, na carta dos ratos, alguma coisa interferiu, tá? Independentemente de como era essa situação, se era triângulo amoroso, se você veio antes ou se você veio depois, alguma coisa aqui interferiu, sim. E aí pode ter, né, feito com que os planos do ser de luz não se concretizassem, não firmasse. De repente vocês estavam muito bem e a pessoa começou a mudar, sabe? Causando atrito entre vocês.
Porque houve uma interferência aqui, tá? Aqui houve uma interferência, sim. Ser de luz pode ter se metido numa arapuca, ter se envolvido com uma outra pessoa depois de já estar com você? Também. Foi uma cilada. Pela carta dos ratos, acredito que tenha sido, tá? Mas se foi uma decisão do ser de luz, né? Alguma coisa nesse sentido, deixar você para viver uma outra situação, não sei se a pessoa está bem ou não, porque com a carta dos ratos, né? Aqui, mas que causou um desgaste, né? Causou interferência no relacionamento de vocês, pode ter levado a uma separação, sim, tá? Mas eu vejo por conta de uma interferência de outras pessoas ou de uma outra pessoa dentro desse relacionamento. E se o ser de luz já tinha uma outra pessoa e você veio depois, o seu ser de luz querendo manter você, mas ele estava preso a uma situação da qual ele não estava conseguindo sair. E isso provavelmente pode ter provocado o seu afastamento. Lembra que eu falei aqui do meu amigo mago? Né? A pessoa vendo que de repente você tomou uma decisão, sabe? Que foi uma decisão sábia, porque o mago com a carta do cão me mostra uma pessoa muito coerente e tomou a decisão certa. Hoje, de repente, o ser de luz tem essa consciência. Pode ser que na época a pessoa nem tivesse essa consciência, mas, enfim, né? Nem vou ficar levantando muita questão, gente, porque isso aí é para um outro jogo, caso vocês queiram ver o porquê dessa interferência, o que foi realmente essa interferência, se foi uma outra pessoa que entrou na jogada, né? Se foi alguma coisa que fizeram para o ser de luz virar a cabeça. Aí você coloca aqui nos comentários, tá? Se esse vídeo tiver muito engajamento, aí eu até faço, né, uma leitura nesse sentido para vocês. Agora, se não tiver, aí realmente eu não vou ficar malhando em ferro frio, porque não vou ficar levantando vídeos aqui, temas aqui que não sejam de interesse de vocês. Porque eu não faço vídeo para mim, eu faço para você. Se você não quer, beleza. Mas se você quiser, por favor, se manifeste aqui e coloque, tá? Agora, como essa pessoa vê hoje? Carta da força, tá? E a carta da chave. Aqui, para quem ainda está junto, mesmo passando por essas dificuldades, não falei que aqui tem gente passando dificuldade, passando perrengue, é porque nunca nada, tudo são flores, né, meu amor? Sempre, sempre não dá, né? Para quem ainda está junto, eu vejo ser de luz se sentindo ainda motivado, querendo manter de fato essa situação, sente que ainda, né, dá para manter, para segurar, para resolver uma situação, porque a gente tem a carta da força com a carta da chave. Precisa dizer muita coisa? Não. Aqui, mesmo que vocês estejam passando por algum desgaste, né, por alguma interferência que tenha acontecido aqui no relacionamento de vocês, mas eu vejo que esse ser de luz sente, né, e vê que dentro desse relacionamento com você ainda tem possibilidade, dá para manter, dá para resolver, dá para resgatar, entendeu? Tô falando isso desde o começo. Eu falei que esse baralho aqui é muito bom, esse tarô também é maravilhoso, tem uma energia fantástica. E tem, gente, porque tá conversando direitinho aqui com a situação. Se vocês estão afastados, né, o ser de luz pode ter um quezinho de orgulho, tá? Pode não querer de cara dar muito braço a torcer, até porque a gente saiu aqui, ó, né, com o imperador, mas que a pessoa pode ainda, de repente, ver que ainda tem uma possibilidade. Volto a repetir, aqui, mesmo que vocês estejam afastados, eu vejo que esse ser de luz ainda pensa, né, nutre esse sentimento de que, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão, né, de repente, abrir um canal de comunicação, caso esse ser de luz tenha bloqueado você, para tentar resolver uma situação com você.
tá? Não vejo esse ser de luz totalmente fechado. Agora, se a pessoa, né, bloqueou você e você não está conseguindo falar com essa pessoa mais, pode ser até por conta dessas interferências ainda aqui, né? Isso aqui ainda pode estar reverberando no caminho, na energia do ser de luz, fazendo com que o ser de luz, por mais que de repente veja uma possibilidade ou que ainda tenha uma possibilidade com você, se fecha de uma tal maneira que acaba não tendo coragem, tá? Aí é mais uma questão de coragem, sabe? De refazer uma situação aqui, tá? Aí é uma questão de coragem, não é nem que a pessoa não queira, é uma questão de coragem de refazer uma situação com você. Deu para entender? Para quem tá junto, para quem tá separado, né? Dei exemplo para quem tá em triângulo amoroso, aquela coisa toda. Vou ver aqui se esse ser de luz vai tomar uma decisão em relação a essa situação, porque aqui realmente existe, mesmo para quem está junto, alguma situação que precisa ser resolvida, tá? Mas vamos ver aqui, ser de luz vai tomar uma decisão? Mostra para mim, por favor. Chegou até aqui, coloca aqui para mim. Cheguei até aqui para eu saber que eu não estou falando sozinha. Faça essa gentileza, por favor. Ah, outra coisa, antes que eu me esqueça, não pula, que isso aqui é muito importante, tá? Coloca aqui para mim. Escreve, além de você colocar, né, que você chegou até aqui, por favor, vou pedir encarecidamente. Chegou até aqui, coloca para mim se você quer que, além da leitura, eu continue tirando uma carta de conselho, um baralho cigano para conselho, ou traga um oráculo para conselho para você, tá? Porque eu tenho percebido pelas estatísticas que eu tenho pelo YouTube Studio, que muita gente vai seguindo ali, vendo a leitura, parará, parará, fora aquelas que pulam, porque eu já sei que pula, né? Não faça isso. Vai chegando no final, pula o conselho. E assim, não é pouca pessoa, não. São bastante pessoas que estão fazendo isso. Então, assim, se não está fazendo sentido para você, eu trazer a leitura e no final trazer uma carta de conselho, orientação, um oráculo, uma palavra que seja para te orientar de alguma forma, coloca aqui para mim que você quer o conselho ou que você não queira. Eu preciso que você expresse. Eu quero ou eu não quero. Porque se você quiser, beleza. Se for a maioria, eu vou continuar tirando cartas de conselho e orientação para vocês. Agora, se a maioria não quer, vai chegar ali no meio do final da leitura, concluir aqui a leitura. Na hora de entrar com o conselho, você vai sair? Então, meu amor, realmente eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Tá? Não vou. Eu ajudo quem quer ser ajudado. Eu tento trazer o meu melhor, me doar, né? Para ajudar as pessoas que assistem aqui o canal. Mas precisa haver uma reciprocidade. Eu não estou aqui para ficar falando sozinha, por isso que eu estou sempre perguntando se você ainda está comigo, para eu saber que eu tenho alguém aqui me assistindo. Tá? E principalmente na parte do aconselhamento. Se você quer, você coloca para mim, eu quero. Se você não quer, você coloca, eu não quero. Mas, por favor, escreva, para eu entender e saber que caminhos eu vou tomar ou dar ao canal daqui por diante. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver se esse ser de luz vai tomar uma decisão. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. E amanhã nós teremos, dependendo de como for, né, a interação com vocês aqui comigo, dentro desse vídeo hoje, vou trazer um vídeo sexta fofoqueiro. Não é o sexta sex, mas vai ter uma pegada bem bacana aqui para vocês, que vai ser o tarô fofoqueiro. Mas vai depender, tá? Da comunicação de vocês comigo, claro, e da interação aqui com a leitura de hoje, tá? Agora vamos clarificar aqui com os arcanos menores. Obrigada. Aqui a gente tem uma carta do Papa. Papa não me remete a uma pessoa
que toma muita atitude. A gente tem uma rainha de copas que me fala de repente, uma situação desperdiçada, tá? Mas vamos ver aqui o que mais. Aí fica para mim, por favor. Obrigada. 3 de paus. Mais uma para a gente completar aqui. Tem 2. 6 de copas e cavaleiro de copas. Nossa, mas tem só muita carta de copas aqui, né? Aqui a situação é o seguinte, gente. Deixa eu tirar aqui com o baralho cigano, porque esse hierofante não me mostra uma pessoa que é de modificar muito a situação, não. Embora alguns aqui queiram, né, refazer uma situação, restabelecer um contato, sente que perdeu uma oportunidade com vocês, mas é uma pessoa que às vezes tem uma mentalidade muito metódica, fica ponderando muito, pensando muito, e está deixando uma oportunidade passar, ou já deixou, né? Porque se esse ser de luz realmente deixou você por uma situação, é uma pessoa que tem muita crença limitante, falta coragem. Lembra que eu falei da força aqui, a chave? Para alguns aqui é falta de coragem, né? De se posicionar, porque a gente tem um 3 de paus aqui, e resgatar uma situação com você. 6 de copas e cavaleiro de copas. Calma aí que eu já vou mostrar as cartas para vocês, que eu gosto de mostrar as cartas, tá? Aí vamos clarificar esse hierofante aqui com baralho cigano, para ver se é isso mesmo, tá? Mostra para mim, por favor. Complementa para mim, por favor, esse hierofante. Vamos ver aqui. Jardim. Aqui não é bem o jardim, né? Mas eu coloco como jardim porque aqui é jardim, praça, enfim. Aqui eu vejo uma pessoa que tem um bloqueio de comunicação, tá? Porque essa carta aqui fala muito de comunicação, porque é um naipe. Lembra que eu falei do naipe? É um naipe de espadas. É uma pessoa que tem bloqueio de comunicação, sim. Aqui a gente tem uma rainha de copas. Mostrei o hierofante? Aqui, o hierofante seguido da rainha de copas. Não está me falando de uma pessoa, tá? Quando é uma pessoa, existe uma outra situação que a gente vê que é uma pessoa. Nesse caso não é uma pessoa, é uma situação que esse ser de luz deixou passar por falta de uma comunicação, crença limitante, tá? Perdeu a oportunidade de agir, de tomar, teve, né, até uma possibilidade de agir, tomar uma decisão para quem está afastado? Sim. Né, de refazer uma situação, 6 de copas, sabe? E demonstrar que ainda tem sentimento, mas faltou coragem. Faltou e falta. Para quem está separado, faltou e falta coragem. Como eu falei desde o início, a pessoa até quer. 3 de paus e 6 de copas aqui. A pessoa até quer, né, tomar uma iniciativa de se aproximar, de falar alguma coisa com você, ou refazer uma situação, se esclarecer, que seja, em alguma coisa aqui com você. Mas um cavaleiro de copas, gente, é um cavaleiro que pode até ter boas intenções, mas é uma situação que, nesse caso também, né, não traz a coragem que a pessoa precisa nesse momento para agir, entendeu? Fica só naquela coisa do desejar, da vontade, tá? Então não vejo ser de luz agora, claro que não está escrito em pedra, não é dizer que a pessoa nunca vai mudar, mas nesse momento eu vejo uma pessoa realmente travada nesse sentido, com falta de atitude, né, de se manifestar, de falar. Pode ser uma pessoa fechada nesse sentido? Sim. Uma pessoa retraída emocionalmente, porque é um hierofante com uma rainha de copas, uma pessoa que coloca o racional à frente do emocional.
ou é uma pessoa realmente travada, né? Fica naquela de ficar pensando, maturando, aquela coisa toda, mas acaba que emocionalmente é muito fraco. Pode ser forte para outras coisas, para tomar decisão de outras coisas, resolver outras coisas, mas falou em emoção, não é a praia dessa pessoa aqui não. Para tomada de decisão, para quem está distante, é meio complicado. Não vou dizer que a pessoa nunca mude, porque para Deus nada é impossível, certo? Coloca aqui para mim, para Deus nada é impossível, tá? Porque vontade eu sei que a pessoa tem. Esse é o problema. Tá faltando coragem realmente de resolver alguma coisa, sabe? Abrir um canal de novo de comunicação em relação a você, para refazer uma situação aqui. Porque eu vejo que é do interesse dessa pessoa. Mas sem coragem fica meio difícil, né? Muito difícil. Para quem tá junto, não vejo faltar sentimento. Eu vejo aquilo que eu falei. Vocês podem sim estar passando por algum problema, tá? Porque pode ser na comunicação, pode ser um ruído até na comunicação, pode ser pessoas interferindo. Lembra que eu falei aqui dos ratos? Né? Interferência de outras pessoas dentro do relacionamento de vocês, que faz com que a situação entre você e o ser de luz, sabe, parece que tem, né, um campo, né, sabe, dividindo vocês. E aí isso cria um ruído na comunicação. É como se, de repente, esse ser de luz falasse de uma maneira, você entendendo de outra. Ou, de repente, o ser de luz não está, né, vamos dizer assim, conseguindo, de fato, entender, perceber as suas necessidades, as suas carências, o que você, de fato, está esperando desse ser de luz dentro desse relacionamento, que eu acredito que seja uma tomada de decisão, seja pelo motivo que for, tá? Ou de demonstrar mais atitude, de demonstrar mais carinho, de demonstrar que a pessoa realmente está comprometida com você. Mas pode ser aquele tipo de pessoa que, né, até esteja, que quer manter, né, porque para quem está junto aqui, eu não vejo o ser de luz saindo, deixando você, ou não querendo ficar com você. A pessoa até quer se acertar, mas é uma pessoa meio, né, sabe, meio limitada de pensamento, de como vai fazer, de como vai resolver. Mas enfim, deu para vocês entenderem, tá? É isso, meus amores. Agradeço para quem ficou comigo até agora, mas não sai daí que ainda tem o segundo bloco, só um minuto. Vamos lá, meus amores, para quem se conectou aqui com o Tarô dos Magos. Azul, que é a segunda opção, mentaliza você, mentaliza o ser de luz. Vamos ver como o ser de luz via você antes, lá no início da relação, tá? E como que é a visão do ser de luz em relação a você hoje. Claro que a gente também vai ver como a pessoa se sentia, como a pessoa se sente, como que de repente a pessoa percebe ou percebia a situação com você antes, como a pessoa percebe essa situação com você hoje, tá bom? Não sei se vocês estão juntos ou separados, mas o que aparecer aqui de opção eu vou trazer para vocês, tá certo? Então vamos lá? Concentra agora, traz aí a sua energia, traz a energia do ser de luz para que a gente possa dar seguimento aqui, beleza? Deixa eu colocar de novo meu acessório de trabalho, vamos lá? E vou estar utilizando também o baralho cigano para clarificar, certo? Vamos ver aqui como que era a visão do ser de luz em relação a você aí, minha consulente, que está aqui me assistindo antes. Vamos ver primeiro aqui, a primeira energia. Como esse ser de luz, a pessoa amada. E a nossa consulente antes, mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Agora vamos ver como é a visão desse ser de luz em relação a você hoje, né? Vamos ver aqui como está a visão do ser de luz, a percepção que esse ser de luz tem. A nossa consulente hoje. Opa, pulou uma aqui, nem vou olhar. Vou colocar aqui viradinha. E vamos clarificar com o baralho cigano. Clarifica para mim, por favor. Aí uma aqui.
Verifica para mim, por favor, como está a visão desse ser de luz em relação à nossa consulente hoje. Verifica para mim, por favor. Já caiu uma aqui, vamos aceitar. Vamos lá. Vamos ver, lembrando, gente, que isso aqui é uma leitura, tá? Geral, não vai ressoar com todo mundo. E também é atemporal, vale a partir do momento que você está assistindo. Porque às vezes a pessoa vê assim, o vídeo, sei lá, passou na sua timeline, no seu feed de notificação, alguma coisa nesse sentido, um vídeo de 2 meses atrás ou até mais tempo. Se você não assistiu o vídeo, você pode assistir, porque esses vídeos são atemporais. Então, ele vale a partir do momento que você está assistindo, tá? Então, vamos ver aqui. Como que esse ser de luz via você antes? Torre com um buquê. Bom, nesse sentido, nesse contexto, a torre com o buquê... Buquê não. Esse aqui são os lírios, tá? Não é uma visão ruim da pessoa em relação a você, mas eu vou explicar. Era uma visão de uma pessoa que, de repente, você podia estar passando por algum momento em que você estava se restabelecendo de alguma situação, de algum momento que você podia estar passando por uma transição na sua vida, uma mudança, alguma coisa, tá, que pode ter sido causada a você, que estava fazendo com que você estivesse passando por uma mudança, sabe? Mas assim, por uma coisa melhor. Porque a gente, com o lírio, me mostra uma pessoa que talvez estivesse decidida a mudar uma situação, a se melhorar de alguma forma. Porque se fosse, né, clarificado com uma carta ruim aqui no baralho cigano, eu diria até que a pessoa, nossa, via você desestruturada, emocionalmente fragilizada. Pode até ser que algumas aqui estivessem dessa maneira, sim, precisando de ajuda, e o ser de luz ali, né, com aquela situação de, caramba, eu vou ser o salvador da pátria, eu vou ajudar essa pessoa, vou se comoveu de repente com a sua situação e, né, se coloca como, não, deixa que eu resolvo aqui a situação, eu vou te sustentar, eu vou te bancar emocionalmente falando, tá? A gente não tá falando, né, de sustento financeiro, pode ser que em alguns casos sim, mas aqui me parece mais uma questão de você estar se restabelecendo, né, talvez emocionalmente, ou criando uma perspectiva nova de situações novas para sua vida. Isso na visão do seu ser de luz, tá? O que aconteceu a você para que você estivesse passando por essa mudança, ressignificando certas coisas, quebrando um padrão, tá? Isso na visão do seu ser de luz. Você podia ser aquele tipo de pessoa que de repente apresentava, né, ser mais endurecida, um pouco mais endurecido, porque aqui também temos meninos assistindo, então adequa ao seu gênero, por favor. Mas a pessoa via que além daquela aparência, às vezes, de um pouco mais endurecida, enrijecida por alguma situação pela qual você pudesse estar passando, existia encanto, existia doçura, sabe? Existia um quê de encantamento. Você trazia para esse ser de luz, é como se ele conseguisse ver através de uma imagem sua que de repente você queria passar, mas a pessoa tinha uma outra percepção sobre você, tá? Então eu não sei se você realmente estava passando por uma situação e queria mostrar uma força, alguma coisa nesse sentido, mas o ser de luz percebia que por detrás dessas camadas existia uma pessoa realmente, além da expectativa que você, além dessa visão que você queria passar para o ser de luz, ou para as outras pessoas também, tá? Porque o lírio me fala disso, de um encantamento, de uma pessoa bonita, né? Porque o lírio, ele fala de uma pessoa que tem um charme, tem uma sensualidade. Por mais que de repente você não quisesse passar, mas você transmitiu isso aqui pro ser de luz. Então, né?
se você passou por alguma situação difícil, mas eu vejo que o ser de luz vendo você passar por essa situação e se renovando, se melhorando, ou até, de repente, ressignificando certos padrões seus, conceitos, sabe? Aquele tipo de pensamento, não, eu nunca vou nunca vou me meter numa situação dessa. Aquele tipo de pessoa que às vezes tem uma palavra, não, isso eu não aceito, sabe? Eu sou assim, eu sou assado, aquela coisa toda. E de repente a pessoa vendo que você aos poucos estava se permitindo, né, viver uma situação bacana aqui com esse ser de luz, me parece que sim. Depois você me fala se você estava passando por alguma situação, tá? Ou se você realmente queria passar uma impressão um pouco mais séria, não séria, mas mais até de distanciamento, né? De repente não aceitando uma situação. Pode ser que o ser de luz fosse uma pessoa comprometida e você não aceitasse se envolver com uma pessoa já comprometida. Mas o ser de luz vê um mar de esperança aqui. Esse lírio, tá? Me mostra que a pessoa, por mais que você de repente não quisesse ou não aceitasse uma situação aqui, ele viu, não, tem uma possibilidade, entendeu? Né? E até a pessoa, né, enxergando isso como, cara, eu não vou deixar passar. Porque despertou no ser de luz um encantamento. Por mais que você não quisesse, você despertou um encantamento no ser de luz, tá? Agora vamos ver hoje, né? Aqui a gente tem o Hierofante, que é o Papa, com a cobra. Ah, a pessoa tá me achando que hoje eu sou uma pessoa falsa, uma pessoa sem palavra, uma pessoa ardilosa. Não, não é isso. A pessoa acha que você, nesse momento, é uma pessoa que se mantém firme a seus princípios, é uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que ainda assim tem uma sedução, ou traz essa sensação de, ou traz para esse ser de luz essa visão de sedução, entende? De encantamento, assim como no lírio. A cobra é aquela coisa que, sabe, envolve. Mas o hierofante me mostra um lado mais sério. Então me parece que você mantém um princípio, mantém ainda um ar de sedução, de atração, porque nesse naipe aqui a gente tem uma rainha de paus. Então, mesmo que você não esteja mais com esse ser de luz, que esteja afastado desse ser de luz, na visão do seu ser de luz, você ainda é uma pessoa que, sabe, traz esse encantamento para o ser de luz. Entende? É uma pessoa que, de alguma maneira, por mais que eu veja que algumas de vocês aqui nem queiram passar esse ar mais sedutor ou qualquer coisa nesse sentido, mas na visão do seu ser de luz, você é uma pessoa sedutora. A sua maneira, mas é. Entende? Se você me disser, mas eu não sou assim, que eu sou completamente diferente, meu amor, a gente está vendo na percepção do seu ser de luz. Entende? É aquela história, às vezes eu falo uma coisa e a pessoa entende outra, a pessoa às vezes fala uma coisa e eu entendo outra. Eu vejo a situação de uma maneira e às vezes a mesma pessoa, às vezes a mesma situação, a outra pessoa vê de uma outra maneira. É que nem aquela história do 9 e do 6. Por um lado, né, para quem tá do lado de cá, de repente vê um 6 e pro lado de cá, quem tá vendo a situação de um outro ângulo, vê um 9. Percebe? É nisso que eu quero que vocês entendam. Porque não é a minha percepção, não é a sua, é a percepção do ser amado, da pessoa amada. Tá? Se condiz com a realidade ou não, aí são outros 500, tá? Se não ressoa com a sua realidade, se não é nada disso, se você não, né? Ah, não, o ser de luz não me vê dessa maneira, beleza. Então assista primeiro que talvez faça mais sentido, tá bom? Então, como eu já falei, é uma leitura coletiva, eu não posso trazer todos os exemplos aqui. Aqui eu acredito que não sei dizer ainda se vocês estão juntos ou não. Me parece, tá, que há um
afastamento, tá? Há um afastamento. Mas, se não há um afastamento, eu vejo que esse ser de luz vê você muito envolvida, muito comprometida ainda dentro do relacionamento. Uma pessoa muito sábia, que de repente sabe ainda conduzir o relacionamento, também pode. Mas vamos clarificando mais. Olha, viu a vela? Não tô errada de tudo, que aqui, ó, a vela tá me confirmando, tá? Mas vamos ver aqui como esse ser de luz se sentia. Se bem que a gente já viu muita coisa do sentir do ser de luz aqui, né? Em relação a você. Mas vamos clarificar para ver exatamente como a pessoa se sentia. Porque aqui a visão geral, só pra gente ter uma ideia de como tá, né? Como estava e como tá a visão da pessoa antes. Vamos ver aqui. Como esse ser de luz, a pessoa amada, via nossas consulentes antes. Mostra pra mim, por favor. Mostra pra mim, por favor. Aqui pode ser que, de repente, por justamente ser o hierofante e a cobra, a pessoa talvez esteja vendo você seguindo o seu caminho sozinha, sozinho, porque você pode não estar mais dentro desse relacionamento, mas de repente esse ser de luz acredita que você talvez não esteja com mais uma outra, não tenha nesse momento interesse físico em alguma outra pessoa. É como se ele visse você se dedicando a outras coisas ou até a você mesmo, tá? Sem querer exatamente se envolver novamente fisicamente, amorosamente com uma outra pessoa. Também tem isso aqui, tá? Vamos ver como é a situação, como ele se sentia antes. Agora vamos ver como ele se sente hoje em relação a você, tá? Vamos ver aqui. Mostra pra mim, por favor, como esse ser de luz se sente em relação às nossas consulentes hoje. Mostra pra mim, por favor. Meus amores, lembrando que aqui embaixo, aqui, assim, não, aqui, acho que é aqui ou aqui, não sei, acho que é aqui, tem o botãozinho de membros para as pessoas que querem colaborar com o canal. Valores são pequenos, eu botei só 2 valores, tá? Tem valor ali que não paga nem um cafezinho. Então, se você quiser, puder tocar no teu coração e quiser colaborar com o canal, vou ficar muito agradecida e você vai receber benefícios por essa gentileza, tá? Dentre uma delas é receber os vídeos em primeira mão, assistir os vídeos sem precisar ficar assistindo anúncios, tá? Vai ter os seus comentários em destaque. Eu ainda não consegui colocar exatamente em destaque, mas eu vou tentar colocar porque precisa, né, configurar e eu ainda não acertei. Mas vai ser sempre um comentário que vai ficar em destaque, vai ser os primeiros que eu vou responder, tá? E mais à frente, eu estou tentando me organizar para isso, vão ter vídeos que eu vou fazer só para quem é membro, tá? Então, vamos lá, considera aí a possibilidade de você contribuir com o canal e receber esses benefícios. E conforme a gente for passando tempo, a comunidade for crescendo de membros, eu vou colocar mais e mais coisas para vocês, porque afinal de contas, né, é reciprocidade, como eu sempre digo, gente. Gentileza gera gentileza, tá? Vamos ver aqui. Clarifica para mim, por favor, como o ser de luz se sentia em relação às nossas consulentes antes. Mostra para mim, por favor. Não esqueçam de deixar o like. Deixou o like? Deixa aí agora, porque senão depois vocês esquecem. E não pula o vídeo, porque isso é feio. Vocês ficam aí apressados? Depois fica perdendo o fio da meada aqui, aí não entende o lé com tré. Aí vem ficar falando na minha cabeça, entendeu? Por que que não tá acontecendo uma situação ou outra. Aí não pula o vídeo, porque isso é feio. Para vocês poderem entender toda a situação que está se passando aqui. Acredito que seja do seu interesse. Assistir e entender o porquê de uma situação e outra aqui na relação com o ser de luz, tá?
Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa assim. E vamos olhar. Enamorados com um urso. Julgamento com as nuvens. Pois, muito bem. Como esse ser de luz se sentia, primeiro a gente vai ver como ele se sentia em relação a você. Existia um quê de uma certa insegurança, uma instabilidade do ser de luz. Não sei se por conta do seu jeito, tá? Da sua maneira de se expressar, né? Mas eu vejo um ser de luz que ainda assim tinha muito interesse, principalmente sexual, em relação a você, mas algumas coisas causavam dúvidas no ser de luz. Volto a repetir, se vocês conhecerem esse ser de luz, esse ser de luz já tinha envolvimento com uma outra pessoa, né? Talvez você não aceitasse, você talvez ficasse naquela, eu não quero me meter numa situação dessa, eu não quero me envolver com uma pessoa que já é comprometida, sabe? Então você botando limites, barreiras, dificuldades, mas isso não impediu o ser de luz de realmente despertar no ser de luz uma vontade muito grande de ter um envolvimento aqui com você, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem os enamorados, que me mostra um ser de luz tendo que tomar uma decisão, se decidir, fazer uma escolha. Mas aqui a gente tem a carta do urso. Então, aqui o desejo falou mais alto. Por mais complicado que fosse esse relacionamento, por mais que existisse alguma barreira entre você e o ser de luz, que eu não sei qual é, eu não vejo o ser de luz a princípio, tá? Mesmo com todo, né, aquela coisa, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu invisto, será que eu não invisto? Investiu. Eu tô vendo que o ser de luz aqui investiu bem, né? Porque um urso, a gente tem um naipe de paus, 10 de paus. A pessoa foi com tudo, né, meu amor? Tava com dúvida, mas foi com dúvida mesmo, certo? Então, assim, né? A pessoa se sentia compelido a manter uma situação, mesmo que fosse triângulo amoroso, ou que, de repente, podia até não sentir muita segurança dentro desse relacionamento, mas eu falei aqui no Lírio que houve um encantamento desse ser de luz pela sua pessoa e um desejo muito grande de, sabe, cara, de se manter firme aqui. Não, eu vou me jogar, vou fazer, seja o que Deus quiser, entendeu? Agora vamos ver aqui como essa pessoa se sente em relação a você hoje. Isso aqui é como ele se sentia antes. Às vezes em dúvida, mas disposto a seguir aqui porque existia muito desejo, certo? Como essa pessoa se sente hoje. Julgamento. E aqui é a carta das nuvens. Aqui a pessoa realmente eu vejo uma pessoa que tá com a consciência pesada. Não sei o que foi que esse ser de luz fez, tá? Não sei. Mas aqui, julgamento com a carta das nuvens é uma pessoa que avaliando, olhando para essa situação, vendo essa situação hoje em relação a você, a pessoa tá com um tormento muito grande dentro de si. Ou por uma tomada de decisão, ou por alguma decisão que a pessoa deixou de fazer. Porque o julgamento já fala de uma situação que está sendo colocada ali à prova, ou revista, melhor dizendo. Né? O ser de luz olhando, observando, pensando, colocando na balança o que fez ou o que deixou de fazer. E as nuvens me falam dessa confusão mental, que vem muito de um ímpeto, de uma atitude
que a pessoa tomou em relação à sua pessoa. Entendeu? Aqui não é só a questão do pensar. Aqui é por conta de uma decisão. Porque a nuvem não está falando só dessa coisa de ficar pensando, ficar pesaroso ou qualquer coisa nesse sentido. Não, aqui houve uma atitude, tá? Que pesa sim em relação a como esse ser de luz vê essa situação com você hoje. Acredito eu que essa pessoa tenha tomado uma decisão e hoje essa decisão pese sim, né, na consciência do seu ser de luz. Lembra que eu falei aqui, ó, que a pessoa estava com muito desejo, podia estar num receio, vou, não vou, faço ou não faço, sigo meu coração ou não, mas seguiu o desejo. E aqui a gente tem outro naipe de paus, que é um rei de paus. Então, assim, me mostra que a atitude que a pessoa tomou, que tenha sido lá atrás ou durante esse relacionamento, trouxe uma consequência, tá? Que pode sim ter levado a um afastamento entre você e o ser de luz. É isso que eu vejo aqui, tá? E isso aqui tá muito claro para mim. A pessoa talvez se sinta até mal, tá? Por alguma coisa que fez, alguma coisa que falou. Ou se de repente você esperava uma decisão desse ser de luz, né? Namorados. A pessoa, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu mantenho, sustento, aquela coisa toda. Eu acredito que esse ser de luz aqui meio que dá um ré no quibe, entendeu? E não foi bem isso que aconteceu, né? Aqui me parece que realmente houve uma decisão que hoje está custando aí o relacionamento de vocês. Se vocês estão juntos, o ser de luz pode estar talvez até tentando melhorar a comunicação com você, porque a pessoa talvez tenha consciência de que, caramba, eu pisei na bola, né? Eu acabei fazendo uma confusão danada, porque as nuvens me mostram muito isso aqui. Uma pessoa que toma atitudes impensadas, mas a pessoa está refletindo. Está refletindo, só ainda não chegou em um consenso de como fazer para resolver a situação, tá? Mas enfim. E se essa pessoa pisou na bola com você, essa rainha de... que aqui a gente tem a naipe, né? Da rainha de paus, que é a cobra, tá? A pessoa pode perceber que hoje você tá virada no giraia com esse ser de luz? Pode também. Por isso que a gente vai colocando e vai levantando outras camadas que o tarô e o baralho cigano vai mostrando pra gente, tá? Vocês podem até não estar exatamente afastados de tudo, mas a pessoa percebendo que você, cara, não tá pra brincadeira, você pode estar, né, zangada ou zangado com esse ser de luz, porque esse ser de luz alguma coisa fez aqui. Mesmo que vocês estejam juntos, mas você pode estar de cara virada aqui pro ser de luz. E o ser de luz aqui agora matutando o que vai fazer, como fazer para tentar resolver uma situação, tá? Em alguns casos, realmente, uma atitude impensada ou uma falta de atitude pode ter, sim, realmente levado vocês a um rompimento, tá? E aqui, como a gente tem dois naipes no baralho cigano, uma rainha de paus e um rei de paus, é aquela coisa. Você com um temperamento difícil e o ser de luz também com um temperamento que não ajuda, né, amor? Fica difícil quando dois bicudos não se beijam, entendeu? Vocês podem até não estar conseguindo nem se falar, para dizer a verdade, tá? Mas vamos ver aqui como esse ser de luz via, né? Agora, como ele via essa situação com você. Mas para mim, por favor. Chegou até aqui. Então, já coloca aí pra mim. Cheguei até aqui pra eu saber que eu não tô falando sozinho, tá? Outra coisa. Pra você que tá aqui assistindo agora, peço que, por gentileza, coloque aqui pra mim, se você quer, se você deseja, que ao final das leituras, como de vez em quando faço,
trago uma carta de aconselhamento, que seja do tarô, que seja do baralho cigano, que seja de algum outro oráculo, porque pelas, né, notificações que eu recebo com os gráficos, eu vejo que muita gente, na hora que eu vou fazer a parte da orientação, sai do vídeo. Então, assim, se você, tá, que tá aqui me assistindo agora, colocar para mim, eu vou entender que você quer sim que eu continue tirando uma carta de aconselhamento, orientação, seja independentemente se é baralho cigano, se é tarô, se é um oráculo, tá? Porque você gosta, então você quer, então coloque para mim, eu quero. Agora, se para você não faz a menor diferença, que você não quer, você só quer a leitura, coloca para mim, não quero, mas eu preciso que você expresse para eu entender realmente quem quer e quem não quer. Se a maioria quiser, beleza, eu vou continuar com as orientações ao final da leitura, tá? Se a maioria não quiser, beleza também, eu faço só a leitura e vida que segue, tá bom? Agora, eu não vou ficar trazendo leituras, né, colocando toda a minha energia, né, e de uma forma o meu tempo aqui, porque isso também é um trabalho, e ao final ainda trazer mais uma parte para orientar vocês. Se a maioria sai e não vê, é malhar em ferro frio. E eu não vou, meu amor, não vou. Por mais que eu queira, né, orientar vocês, ajudar, porque eu gosto, tá? Eu faço com o maior carinho, mas realmente é preciso que haja uma reciprocidade. Não adianta eu querer fazer, ajudar, colaborar, se a outra parte não quer, certo? Então, é isso. Mostra pra mim, por favor, como esse ser de luz via essa situação antes. Mostra pra mim, por favor, como esse ser de luz via essa situação antes. Mostra pra mim, por favor. Como esse ser amado vê a situação com a nossa consulente hoje. Mostra pra mim, por favor. Eita! Pô, com força, né? Ser de luz é meio bruto. Ser de luz é meio bruto. Ficou com raiva. Mas vamos lá, vamos clarificar aqui. Ó, duas não dá, não quero duas. Eu quero uma só, porque senão vira bagunça. Fica muita coisa, depois confunde tudo. Boa, deixa aqui. Clarifica pra mim, por favor, como essa pessoa vê essa situação hoje. Clarifica pra mim, por favor. Não quer sair? Então vamos tirar. Calma aí que eu já vou virar. Vamos ver aqui. Diabo com lua. Aqui temos um resgate de uma situação que podia já ser, né, passada. O ser de luz sentindo que agora, porra, agora vai. Vocês podem, aqui me parece que muito que esse diabo com essa lua, esse ser de luz já tinha intenção em você antes, tá? E ele viu que, né, não à toa saiu o urso ali, mesmo na dúvida, cara, a pessoa aqui encarou. Porque era um desejo do ser de luz e parece que, ó, era um desejo antigo, meu amor. Entendeu? Olha aqui, faço questão de mostrar, olha aqui. O diabão com a lua. Ah, aqui não tem nem como dizer que a pessoa não queria você, não desejava você. Eu tô falando isso desde o início. Você realmente era algo que o ser de luz desejava muito. Muito, muito, muito. Ó, lírio, urso, lua. O que houve aqui? Foi um desencontro, depois um reencontro, e aí vocês ficaram naquela, não, será que agora vai? Será que não vai? Né? E acabou o fundo, porque aqui acabou o fundo, meu. Aqui com o diabo e a lua foi. Ah, mas foi. Né? Foi com vontade, tá? Se seguiu ou não, não sei, tá me parecendo que vocês não conseguiram seguir. Mas que vocês, né, ou pelo menos seis de luz aqui, foi com muita sede ao pote, foi, tá?
Mas vamos ver aqui como que esse ser de luz vê essa situação hoje em relação a você. E Imperador, tô falando que vocês podem ser dois bicudos com peixes. Bom, como esse ser de luz vê essa situação em relação a você hoje? Para quem está afastado, o ser de luz tem uma postura de manter, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar isso aqui? Na memória, momentos muito bons em relação a você. Às vezes um pouco conturbados, tá? Eu vejo isso aqui, que houve algumas conturbações, tá? Mas havia uma interação muito grande em relação à sua pessoa. Isso para quem está afastado. O ser de luz tem essa convicção, tá? De que foi algo legal, foi algo bacana, foi algo que realmente foi intenso. Percebe? Agora, se vocês, isso para quem está afastado, né? Tem tudo isso aqui. Agora, se vocês estão juntos, eu vejo que esse ser de luz, né? Por mais que vocês estejam passando por algum problema, porque claramente estão passando por problemas, tá? Não é à toa que saiu um julgamento com a carta das nuvens aqui, ou o ser de luz precisando tomar uma decisão, ou acertar uma situação, você de cara quente com ser de luz, pode ser também, tá? Agora, para quem tá junto, para quem tá só brigado, alguma coisa assim, eu vejo que esse ser de luz tem intenção ainda até de manifestar, diria eu, uma situação com você, ou resgatar uma situação com você. É como se o ser de luz ainda não tivesse dado por vencido. Entendeu? Não vejo ser de luz para quem tá junto, a pessoa, tipo, não quero mais, acabou. Não. A pessoa sente, vê que ainda tem possibilidade de manter uma situação aqui, por mais difícil que seja. Entendeu? Bom, mas enfim, né? Tô dando opção para quem tá afastado, para quem tá junto. Então, você, por favor, adeque a sua realidade, porque aqui no passado houve um envolvimento muito intenso e me parece que foi algo que, vamos dizer assim, um reencontro, sabe? Um desejo antigo do ser de luz, de, sabe, conquistar você, ter você. Havia alguns impasses aqui, mas o ser de luz estava com tanta vontade e de repente vendo que você podia estar ali, mesmo, sabe, aquela coisa, não quero, não é bem isso que eu quero, aquela coisa toda, mas ele pode ter insistido e deu um match aqui danado, né? Talvez essa torre, justamente por se foi uma questão de repente vocês se afastaram, depois se reencontraram, a pessoa vendo que você talvez ficasse naquela insegurança, porque eu acredito que aqui o ser de luz estava envolvido com uma outra situação. Pelas cartas que estão saindo, tá? E aí, a partir desse reencontro, essa insegurança, tanto sua e o ser de luz, mas havia muito desejo. Entende? E me parece que é algo que, né, que já não era uma coisa recente. Não. Pelo menos não pro ser de luz. Porque esse diabo com essa lua aqui me mostra que era algo que o ser de luz já vinha desejando há muito tempo. Entende? Não foi um desejo criado do acaso. Deu de cara, nossa, como eu tô desejando essa pessoa. Não.
Isso aqui foi, entendeu? Foi levado durante um tempo ainda aqui. E o Seis de Luz, nossa, ficou muito feliz, hein? Ficou muito feliz. E espero que vocês estejam ainda juntos, porque para quem tá junto, eu vejo que realmente esse Seis de Luz vê que essa situação, por mais que vocês tenham problemas, né? Porque claramente estão passando por problema, mas eu não vejo o Seis de Luz realmente, sabe, abrindo mão de vocês, não. Pode ser uma pessoa orgulhosa também, né? Fica naquela de que, eu quero ficar com a pessoa, mas eu não vou dar o primeiro passo. Só que eu vejo que você, né, até pela carta que saiu aqui, você também não é o tipo de pessoa que tá querendo, né, dar muito braço a torcer, não. Você tá se achando na razão e tem um temperamentozinho provavelmente também difícil. Como eu falei, dois bicudos não se beijam e por isso fica nesse conflito aqui que eu vejo. Tá mais com a carta aqui das nuvens, né? A comunicação tá um pouco estranha em relação a você, o Seis de Luz, tá? Aí o Seis de Luz fica aqui. Não, eu quero manter, mas, tipo assim, não quero demonstrar muita coisa, ou eu quero demonstrar, mas não chegar e falar diretamente. Eu vejo a pessoa utilizando-se de alguma coisa para fazer com que de repente você, sabe, fale com essa pessoa, né? Entre em contato com essa pessoa, entendeu? Eu vejo o Ser de Luz meio que, né, querendo fazer esse tipo de joguinho, né? Tipo assim, eu vou jogar a isca e a pessoa vai morder, eu, ó. Mas aí eu não vou precisar dizer que foi exatamente eu que baixei a guarda. Entendeu? Porque é um imperador. Aí eu não sei se foi a decisão equivocada, se o Ser de Luz teve uma oportunidade com você, mas pode ter se decidido por uma outra situação. Enfim, existe um quê dessa, sabe, essa energia que paira aqui no ar, que é meio tensa em relação a quando o Ser de Luz tem esses momentos de ficar sentindo, né, coisas que ele já sentia antes por você, como se voltassem em determinados momentos, justamente por conta do julgamento, é como se em alguns momentos de fato essas memórias, esses sentimentos, sabe, vêm à tona. E aí o Ser de Luz fica pesando o que fez, o que não fez, o que poderia ter sido, se fosse, se eu tivesse agido diferente. Percebe? Mas vamos ver aqui, né? Se o Ser de Luz vai tomar uma atitude ou não. Vamos ver. Esse Ser de Luz vai tomar uma atitude em relação a essa situação com as nossas consulentes. Mostra pra mim, por favor. Vamos ver aqui. Meus amores, a depender de como for a visualização, a interação de vocês com o vídeo de hoje, tá? Eu trarei amanhã um sexta-feira. Não vai ser o sexta-feira sexy, mas vai ser um sexta-feira fofoqueiríssimo, daqueles que vocês realmente gostam, mas vai depender da interação de vocês aqui com esse vídeo, tá? Quanto mais vocês interagirem, quanto mais, sabe, ajudarem na divulgação aqui do vídeo, compartilhando, curtindo, comentando, hypando também, hypar também é legal, tá? Isso incentiva a gente a trazer mais vídeos pra vocês com temas que eu sei que vocês gostam pra caramba, tá? Então, colabora com a amiga aqui, por favor. Mostra pra mim, por favor, obrigada. Rainha de espadas. Olha aqui, clarifica pra mim, por favor. Clarifica pra mim, por favor. Ser de Luz vai tomar uma decisão. Clarifica pra mim, por favor, essa rainha. Tá, saíram dois aqui.
Deixa eu ver aqui. O que saiu aqui? Justiça. Então, vamos lá. Se vocês estão afastados, o ser de luz, não vejo o ser de luz realmente tomando uma atitude aqui, tomando uma decisão contrária a que ele já tomou. Porque é uma justiça com uma rainha de espadas. Não está falando de uma pessoa, que a gente está falando de uma situação. Uma justiça, uma rainha de espadas. Ser de luz já tomou uma decisão, para quem está afastado, já tomou uma decisão, tá? Pode estar relutante, porque eu falei para vocês que vira e mexe, o ser de luz tem esse fogo de ficar lembrando, sentindo o que ainda tem de sentimento por você, né, de como foi bom ter uma situação com você, sim, mas eu vejo uma pessoa que reluta. E é uma pessoa que, por aqui a gente ter um 9 de copas, fechar com um 9 de copas, é uma pessoa que de alguma maneira, vamos dizer assim, provavelmente, se já tomou uma decisão, não vejo essa pessoa repensando em tomar uma decisão, retomar esse relacionamento. É uma pessoa que está relutando, sim, um 7 de paus, até contra esse próprio instinto de sentir coisas ainda por você, tá? Porque existe uma situação a qual o ser de luz já está inserido, que é justamente esse 9 de copas aqui, e que provavelmente o ser de luz não está querendo abrir mão nesse momento. Ele está querendo preservar uma situação aqui que ele pode estar mantendo já com uma outra pessoa. Como eu já falei, vocês podem ter começado esse relacionamento, esse ser de luz já tinha um relacionamento, esse ser de luz levando a sério ainda esse relacionamento que ele tem. Então não vejo de fato uma justiça com a rainha de espadas, a pessoa para tomar uma decisão. Não, que a pessoa já tomou a decisão e está relutando contra sentimentos que ainda nutre por você. Percebe? Esse é o problema. Quando eu falei que era uma pessoa cabeça dura, porque a pessoa fica lutando mesmo, não quer sentir, sente, mas não quer sentir. Porque já tomou uma decisão. Pode até, em alguns momentos, se arrepender, sim. Mas é uma pessoa que fica ali constantemente combatendo ainda aquilo que sente por você, tá? Se vocês estão juntos, aqui eu vejo que o ser de luz sabe que precisa tomar uma decisão, tá? Resolver uma situação que provavelmente não é fácil. Não sei se é um bloqueio de comunicação, se houve um corte de comunicação aqui entre vocês. Mas assim, se houve só um bloqueio, mas que ainda existe uma interação entre vocês de vez em quando conseguem fazer as pazes, que seja só um momento em que vocês estão de cara quente um com o outro, tá? Eu vejo o ser de luz botando na balança essa situação, ponderando sim, para resolver. Mas eu vejo que tem alguma situação aqui que o ser de luz precisa enfrentar para poder resolver uma situação com você. Situações, né, que causem um transtorno na vida de vocês, porque ser de luz pode ter falado, né, de uma maneira meio ríspida com você, ter agido de uma maneira, sabe, grosseira com você.
Mas ainda assim eu vejo uma pessoa que pode, né, se organizar e pensar, caramba, vamos ver aqui porque ainda dá para manter, eu preciso ainda fazer alguma coisa para lutar por essas pessoas, por esse relacionamento. Então, não dê para quem ainda tá junto, mas que tá brigado, tá de mal, tá de cara quente, tá? Não dê como de fato encerrado, porque eu não vejo de fato o Ser de Luz dando por encerrada essa situação, como eu falei aqui no Imperador e o Peixe, tá? Né? A pessoa pode ficar fazendo birra, não, não quero, agora não quero mais, aquela coisa toda, mas sei não. Não tá com cara de que a pessoa, nossa, vai ser pra sempre. Não, não, não. Tá bom? Ó, viu a vela aqui pipocando pra caramba? É isso que eu falo, gente, é a confirmação, tá? É isso, meus amores. Agradeço imensamente por quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.